mais ou menos aonde nós paramos, né? Na página 24. Nós vamos dar uma andada aqui, porque aqui levanta, aqui no livrinho, levanta muita coisa que nós já falamos naqueles, e outras coisas que nós vamos falar ainda. Então tem, você deve ter lido, né? Quem não leu, crie vergonha e leia, né? Esse livro, ele é muito bom. Ele é bem pequenininho, eu já li tudo. Entendeu? E assuntou? Lima, vou ter que reler. O meu pai perguntava assim, tu assuntaste? Eu assuntei, mas eu vou ter que reler. É que ele faz uma série de ligações com coisas que nós falamos aqui, né? E também abre campo para muitas outras. É claro que ele é feito para a criança, né? A criança no nível de ginásio, então não é um livro científico, embora ele trabalhe, e o grande mérito dessa menina aqui, da Maria Aparecida Martins, é trazer esse assunto para um nível de gente bem... ela faz uma tradução sem falsear o assunto. Não falseia. O assunto daqui está dito de uma maneira simples, mas é correto, não está errado. Que é mais ou menos aquilo que nós pretendemos fazer aqui, né? Trazer os assuntos assim, mais complexos para uma linguagem bem adequada para o nosso... Ali na página 24, em cima, você tem um subtítulo. Note que esse livrinho, ele não tem capítulo, não tem nada, ele vai... É uma sequência, né? É como se fosse uma conversa. E diz assim, o universo é muito grande, né? Esse universo que ele está falando aqui, veja bem, ele está olhando do plano físico, logo à frente aqui vai aparecer, nós vivemos, e estamos falando aqui várias vezes, nós vivemos em 4 mundos paralelos. Esses mundos paralelos tem vários, né, diríamos assim, várias colocações. Nós podemos olhar esses mundos paralelos do mais denso, que é o corpo físico, para cima, e podemos olhá-lo do corpo mais sutil, né, ou espiritual, para baixo. Essa colocação que ela vai fazer aqui, neste livrinho aqui, né, é do mais denso para o mais fino, para os planos espirituais. Então, se nós não vamos nos esquecer que aqui nós estamos nos localizando, o nosso ponto de vista é do ponto de vista físico. Este aqui, tá? Veja como é que ela vai descrevendo aqui de uma maneira bem simples para a gente se localizar, né? Se fôssemos para a estrela Sirius, andando em nossa nave, na velocidade da luz, levaríamos 8 anos. Você chegaria lá 8 anos mais velho do que o Léo, mais velho do que, né? Isso significa dizer o quê? Que a velocidade da luz nos limita. Por que é interessante a gente fazer esse estudo aqui? Para nos libertar dessa velocidade da luz, porque ela é física. Ela é física. Veja, pega o corpo de uma pessoa, põe numa nave. Esse corpo vai andar no máximo a velocidade da luz, no máximo. Agora veja que tem outras maneiras de ver a situação. Então, quando você olha para o céu hoje, saiba que é presente um céu de ontem, um céu do passado. Pense que a estrela polar está a 400 anos-luz da Terra. Morreríamos no caminho sem ter cumprido sequer 1/4 da viagem. Pense, se a estrela polar já tivesse morrido há 100 anos, nós só ficaríamos sabendo aqui na Terra daqui a 300 anos futuros, um fato ocorrido há 100 anos passados. Teríamos mais 3 séculos do seu brilho. Ficou entendido? A estrela polar está lá. Ela demora 400 anos-luz para chegar aqui. 400 anos-luz significa que, quando nós
olharmos aqui e percebermos a luz da estrela que chegou aqui na Terra, faz 400 anos-luz que ela partiu de lá. Quer dizer que se 200 anos depois a estrela polar houvesse colapsado, quer dizer, se apagado, nós ainda continuaríamos recebendo a luz dela aqui por mais 200 anos. Porque a luz saiu de lá e está viajando. Da hora que ela sai da estrela, entra no espaço sideral, né, e vem viajando. Essa viagem demora quanto? 400 anos. Se a estrela morrer antes disso, nós ainda continuaremos vendo a luz dela aqui durante 4 séculos. Então, percebendo, nós estamos vendo. Hoje nós estamos, os radares aqui, né, estão pegando galáxias que estão a 15, 16 bilhões de anos-luz da Terra. Ora, 16 bilhões de anos-luz, há uma probabilidade muito grande que essas galáxias não existam mais. Só que a luz delas faz 16 bilhões de anos que está viajando para chegar aqui. O que é que a gente pretende trazer à tona com isso aqui? Para nós termos uma ideia da imensidão do espaço sideral. Quer dizer, o que é o vácuo, o vazio? É esse espaço. Qual é o fim dele? Não tem fim. Ele é um espaço em que o pensamento, né, a energia vai tornando cada vez maior, maior, maior. Eles falam assim que ele está, é um processo de inflação. O que é inflação? É quando o universo está crescendo, crescendo, crescendo. Até quando? Perguntaram isso, eu acho que falei isso para vocês outro dia. Perguntaram para São, não é São Bento, o Santo Africano, né? Santo Agostinho. Sim, mas Deus fez o mundo há 18 bilhões de anos. E o que ele estava fazendo antes? Daí ele parou e pensou, ele estava construindo o inferno para quem faz pergunta como essa tua aqui, né? Qual é a moral da piada do Santo Agostinho? De que nós estamos trabalhando aqui do mundo, por causa disso eu chamei a atenção de vocês aqui no início. Nós estamos olhando do mundo físico. Então, do mundo físico, nós chegamos num ponto em que nós paramos. Quer dizer, houve o Big Bang? Vamos supor que houve. Tá, e antes disso, o que é que havia? Havia uma energia. Tá, e quem é que fez essa energia? Quem é essa energia? Quer dizer, nós, do mundo físico, chegamos ali e paramos, nós não sabemos responder. Não tem resposta. Do lado físico, mais adiante nós vamos ver que tem resposta, mas não sobre o ângulo da física como ela é vista hoje, ou da astronomia, ou da astrologia. Aqui diz assim, estrela morre. Quer dizer, morre é uma linguagem bem simples, né? É mais correto dizer que ela entra em colapso gravitacional. Quem quiser aqui fazer uma explicação, se bem que não há muita necessidade, não. Colapso gravitacional é quando a força, diríamos, centrípeta. Aqui, se alguém jogar uma caneta para cima aqui agora, a caneta cai. É a força gravitacional. Essa força gravitacional é a força que a Terra exerce e puxa tudo para o centro dela. Quando há um corpo maciço, como uma estrela, como um Sol, ele cria uma força aqui tão forte que vai puxando toda a substância dele, encolhendo, 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 e a força é tão grande que não deixa nem a luz sair. Quer dizer, aquele baguinho de luz, o fóton, quando sai da estrela, é atraída pela força que a retém. Aí você tem um buraco negro. O buraco negro é quando era uma estrela que puxou todos os planetas que estavam ao redor dela, puxou, vai esmagando, vai criando-se uma força tão grande que até os próprios raios de luz são atraídos por ela. Então não aparece, ao redor dela não aparece mais nenhuma luminosidade. Então você tem um buraco negro.
Colapso gravitacional é quando esse processo começa. Então ele começa a puxar muito, se sempre, diríamos assim, ficar muito maciço, vai diminuindo de volume e desaparece a luz. O que é que uma estrela em colapso, né, gravitacional faz? Primeira coisa que ela dará é todos os planetas que estão ao redor dela, ela puxa e engole, destrói. E depois vai se autodestruindo, até o ponto em que ela se torna uma bola de energia muito grande e vai surgir num outro lugar sobre a forma de energia nova para construir outras galáxias. Quer dizer, diríamos, é uma reciclagem. Pega tudo que estiver ao redor dela e nela, transforma aquilo num centro de energia muito elevado e depois evapora, ou então canaliza para um outro ponto do universo, onde vai começar uma nova galáxia, um novo sistema solar. O universo funciona assim, né? O ser humano vive em média aqui no nosso país, né, no Brasil, aproximadamente, aqui está 65, hoje já está mais, né, 70, 75 anos. Depois morre. Morre sua parte física, morre o corpo, sua parte mais densa. E acaba também o seu duplo etérico. Duplo etérico é uma emanação do corpo físico que depende da saúde e da alimentação. Ele é formado de uma matéria mais sutil, no limiar do corpo, do mundo físico, mas ainda matéria, embora seja invisível ao olho humano. É descrito pelos videntes como uma cópia fiel do corpo físico. Vocês poderiam acrescentar aqui também que esse corpo etérico poderia ser chamado, sem nenhum erro, só que nós estamos trazendo aqui a teosofia agora, mas aqui ela entra bem. O corpo etérico é, na realidade, o nosso corpo elemental, dos elementos da natureza. O corpo elemental. Então, o corpo etérico, ou, veja os vários nomes, duplo etérico. Por que duplo? Põe ali de lado, é o duplicado do corpo físico. É como se nós tivéssemos dois corpos físicos. Um denso, esse aqui, e um duplicado. O duplicado que ele é de uma energia bem mais sutil, bem mais leve, formado pelos elementais. Elementais seriam pequenas inteligências de cada um dos átomos das células, moléculas, tecidos do nosso corpo. Esse corpo etérico, ou duplo etérico, também chamado de corpo fluídico, ou corpo vital, ou corpo prânico. Esse corpo prânico aqui é uma teoria de um americano que havia descoberto uma energia e chamou essa energia cósmica de prana. Então, o prana seria um tipo de energia. E essa energia manteria o corpo físico inteiro. Então, corpo prânico. Vital. Vital é uma designação que existe principalmente nos livros da teosofia, nos livros orientais. Fluídico, corpo fluídico, é a mesma coisa, né? São designações. Aqui tem 4 nomes diferentes, porque vêm de origens diferentes, tá? O corpo etérico ou corpo prânico se extingue, acaba algum tempo depois da morte física, recebendo a denominação de fogo fátuo. Muita gente fala, né, que quando passa no cemitério, às vezes, assim, dias de calor, de trovoadas, vê luzes lá dentro do cemitério. Ou então também em lugares assim mais, diríamos, mais deserto. É o chamado fogo fátuo. Via de regra, o corpo etérico da gente, depois que a gente morre, ele aparece. Aparece muitas vezes. É que as pessoas não dão muito crédito, às vezes até por falta de informação. Então a pessoa morre. Eu contei essa história, e essa história foi verídica, foi muito comentada há uns anos atrás aqui em Criciúma. Um senhor estava com a esposa doente em Porto Alegre,
e ele trabalhava numa empresa aqui de Criciúma. E ela estava passando mal lá, e ele estava trabalhando e quando ele foi subir a escada de um piso para o outro, olhou para cima da escada e a esposa dele estava sorrindo lá em cima para ele. Aí ele, o que é que tu estás fazendo aí? Mas viu, bem certinho, só que era um corpo mais luminoso do que o corpo físico dela. Quando ele disse, o que é que estás fazendo aí? Começou a correr, ela simplesmente desapareceu. Ele olhou no relógio, era 1h15 da tarde, mais ou menos. Daqui a pouco o telefone do Hospital de Porto Alegre tocou aqui avisando que ela havia falecido naquela hora. Então o corpo etérico da gente é o duplicado. Ele aparece, ele vai morrer logo em seguida, ele vai se decompor. Porque quem alimenta o corpo etérico é o nosso corpo físico. Mas durante esse processo da separação, ele pode aparecer. Então muita gente faz relatos disso, e é verdadeiro, gente, não é brincadeira. É que as pessoas às vezes não entendem. Mas essa energia, ela tem a capacidade de se manifestar a qualquer distância para as pessoas com as quais aquele que está morrendo tem laços. Por exemplo, a mulher apareceu para o marido aqui. Eu não sei, não lembro se tinha filhos ou não, até esse senhor eu conheci. Muitas vezes você vê isso no hospital. Você chega no hospital, você vai visitando os quartos das pessoas e você vê determinada luminosidade, às vezes meio de lado da pessoa, às vezes até fora, sem contato com o corpo. Ele é o duplicado do corpo e tem uma vivência um pouco separada. É formado pelo quê? Pela energia dos elementais que formam o corpo da gente. Quando ele perde o contato com o nosso corpo, ele vai se desagregar. Devagarzinho ele volta para a natureza. Onde é que nós estávamos? O duplo etérico... Fogo falo. Segunda frase. Quando se fragmenta, se dissolve sob a forma de uma luz azulada violácea, azul violácea, voltando para o éter do planeta. Assim como o corpo físico, ele também devolve à Mãe Terra aquilo que dela pegou emprestado na sua chegada quando nasceu aqui. Foi pegando de lá. O duplo etérico não é consciente de si mesmo. Olha bem, ele não tem consciência. É vivíssimo numa criança irrequieta, mas delicado e luminoso nos seres mais evoluídos, mais denso e sem luminosidades nos seres primitivos. Bem denso. A qualidade dessa energia, dessa luminosidade, depende da evolução de cada pessoa, das emoções, da qualidade dos pensamentos. Quanto mais denso, nós percebemos muito isso. Às vezes você não chega perto de uma pessoa e dá uns arrepios, o cabelo arrepia, assim, pá. E outras pessoas você pega, notem, as crianças. Mesmo quem não gosta de criança, quando chega perto de uma criança, ele brinca, ele se abre, ele gosta. Por quê? Porque nas crianças essa energia é muito ativa, muito luminosa. E como a criança não tem maldade, essa energia é pura. Então ela entra em contato com a parte boa de cada pessoa. Quem é que não gosta de criança? Quem é profundamente maldoso. Quem tem um pouco de sentimento vai gostar da criança, independente de quem seja ela, né? O duplo recebe os impulsos dos campos atemporais, que vivem além do tempo da vida física. O duplo etérico, ele recebe energia. Agora é um mundo, olhem. O duplo etérico não constitui o mundo, é o mundo físico. Agora nós vamos entrar em mundos, planos, aonde existem corpos. O campo astral, o campo mental e o campo espiritual. São qualidades de energia que estão no espaço todo. Para você viver no campo astral, você tem que ter o corpo astral. Tá? Então nós temos o corpo físico, com o duplo etérico ali grudadinho nele. Dentro do corpo físico e do duplo etérico, nós temos um outro campo, agora uma outra vibração.
É o mundo paralelo. Nesse mundo paralelo, que é o mundo astral, nós, para vivermos nele, nós temos que ter um corpo astral. Tá. Esse corpo astral está com nós aqui agora? Tá. Está aqui dentro de nós. Só que ele é bem mais sutil, bem mais leve. Ele perpassa todo o nosso corpo físico. Quando você está muito alegre ou muito triste, você está vibrando no seu corpo astral, no mundo astral. Estão percebendo por que é tão contagioso você entrar num ambiente onde as pessoas estão batendo palma, estão numa algazarra? Você entra lá, daqui a pouquinho você está fazendo exatamente igual. Por quê? Porque você entrou num campo de energia do astral. O astral, pode colocar ali de lado, ó. São as emoções, as paixões. Campo astral é o campo das emoções, das paixões, das alegrias, tudo aquilo que é emoção. Alegria é emoção, tristeza é emoção, amor é emoção, arrependimento é emoção. Tudo que for emoção está nesse campo aqui, ó. Campo é o mundo. Para você viver neste mundo, você precisa de um corpo. Então você usa o corpo astral para viver no mundo astral. Mesma coisa, você precisa de um corpo mental para viver no campo mental. Vejam bem, campo é aquela vibração, aquele tipo de energia. Corpo é a matéria para viver naquele campo. No campo físico, você tem o corpo físico, mundo físico. No corpo astral, no campo astral, então é o mundo paralelo, é o mundo logo acima desse físico. Para você viver lá, você vai viver com este corpo aqui? Não, esse corpo aqui, ele é, diríamos assim, aquele que guarda, que mantém, que contém o corpo astral que vive naquele campo. E a aura entra onde nisso tudo? A aura é o etérico. O elemental? É elemental. Tanto é, na página seguinte aqui tu já vais ter ali, ó. Pegue na página 26. Na página 26 você vai ver, tem uma figurazinha ali, né, com o duplo etérico. Há ocasiões em que o duplo etérico é observado num tom rosa esbranquiçado, impregnado por tons azuis, emitindo algumas fulgurações de tom violeta. Há por vezes um brilho aluminizado, de alumínio, outras vezes não. O duplo é sensível, veja lá, nós sentimos calor, frio, magnetismo, perfumes, condimentos ácidos, drogas, sedativos, entorpecentes, e é sensível ao corpo humano. Quer dizer, a cor está aqui no corpo, no duplo etérico. Não está. O corpo astral é sempre branco. O corpo astral é sempre branco. Por que sempre branco? Porque branco é o resumo, né, é a síntese de todas as cores. Se você pegar as 7 cores e misturar, vai dar o branco, esbranquiçado. Então o corpo etérico, né, ele é sempre branco. Astral. O etérico é que pode ser de várias cores. Onde é que está ali? Então, ficou bem claro aqui, campo e corpo. Primeira coisa, campo é o mundo paralelo em que nós vivemos. Corpo é o instrumento para a alma, para o espírito, para a consciência viver no mundo, no campo astral. Uma forma bem simples para entender.
Se alguém dissesse assim a alguém aqui agora, olha, vai lá no mar, dá um mergulho e fica 30 também não, 5 minutos embaixo d'água. Você, a pessoa for inteligente, vai dizer assim, não basta eu ficar 5 minutos embaixo d'água sem respirar, o meu cérebro começa a se decompor, começa a apodrecer. Aí você diz, não, põe a roupa adequada. Para você ficar 5 minutos, 10, põe a roupa de escafandrista. Ó, se você põe a roupa adequada, você pode ficar muito mais que 5 minutos embaixo d'água. Você pode ficar horas. Para ficar horas embaixo da água, você tem que ter uma roupa adequada. Para você agir no mundo ou no campo astral, você tem que ter um corpo astral, ou seja, um corpo adequado para aquela vibração. Senão você não consegue viver lá. Quando nós estamos aqui agora, nosso corpo astral, como é que ele está? Veja, nós estamos usando muito agora o campo mental, o imediatamente superior aqui agora, né? Mas quando nós gostamos, quando nós ficamos alegres, ficamos satisfeitos, nós estamos no campo, ou no mundo astral, e estamos usando o corpo astral, a vibração do astral. Agora nós estamos aqui raciocinando. Então, quando nós estamos raciocinando, nós estamos usando o quê? O corpo mental. Qual é a diferença entre o campo astral e o campo mental? É a mesma diferença entre o campo físico e o campo astral. Deu para entender? O campo físico é esse aqui, ó, tá? É o livro, somos nós, é aquilo que aparece na fotografia. O nosso corpo astral, ele aparece? Não, ele não aparece. Por causa disso é chamado também de corpo espiritual. Então, tanto o corpo astral, como o mental, como o espiritual, são chamados de espiritual. Por quê? Os teosofistas foram muito espertos e eles disseram assim, como é que nós vamos fazer uma diferença entre... Hoje é mais fácil, veja que está aqui num livrinho de criança, né? Mas há 50, 100, 150 anos atrás. Como é que você vai explicar a diferença entre físico e astral, mental e espiritual? Aí eles criaram uma convenção de que tudo aquilo que não é percebido, tocado, sentido pelos nossos sentidos, pertence ao mundo espiritual. Então, por espiritual, eles se entende tudo aquilo que não é tocado, não é visto, não é percebido pelos olhos, pelos sentidos físicos. Então, o corpo astral, o campo astral são considerados campos espirituais. O que tem que ficar claro para nós é o seguinte, nós, por convenção, há um tempo atrás, para tornar, diríamos, inteligível, convencionou-se, é uma convenção, criou-se uma lei que não está escrita em lugar nenhum, de que tudo aquilo que os nossos sentidos não percebem pertence ao mundo espiritual. Tá, mas o mundo espiritual é só dois mundos, o físico e o espiritual? Não. Tem muitos mundos espirituais. O primeiro, o mais pertinho de nós, mais parecido com o nosso, é o astral. Depois tem um outro mundo, é uma camada bem mais fina, que é a camada do mundo mental. Para você viver no mundo mental, você tem que usar os pensamentos, a mente. Então, o corpo que você opera no campo, no mundo mental, é o corpo mental. Que é o quê? Quem tem assistido esse videozinho do anjo ali, quando ele está contra a parede, de forma aquelas figuras, aqueles desenhos, poderia dali dar uma comparação razoável. O anjo, vamos considerar, é a alma. Ele forma desenhos, ele joga uma série de raios de luz que se cruzam e formam desenhos, criam formas. As formas seriam o mundo mental. A luz que se propaga ao redor dele são as emoções, então é o campo astral. Deu para entender?
Olha aqui, ó, para vocês, vou falar uma coisa para vocês, escutando Antônio. Cada um, o universo é tão infinito, a maneira, cada um tem uma maneira de pensar. Mas é real isso aí. Tu pensa um jeito, teu espírito, tem milhões de maneiras de pensar. Teu pensamento, o meu. Então, como ele está falando aí, nesse pensamento. Mas esse pensamento, nossa, são milhões de formas, cada ser tem uma maneira. Não adianta, vamos devagarzinho, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É que o campo é uma... É o mundo. É um mundo onde que o corpo vai viver. Vai viver. Como é que é esse mundo que tem aqui agora? É o mundo físico, não é isso? Para nós vivermos nesse mundo físico, nós temos que ter o quê? Um corpo físico. Tá. Se o teu corpo entrar numa velocidade muito acelerada, porque tu é um cara muito bom e muito espiritualizado, então se ele começar a vibrar numa velocidade muito acima do normal, você vai entrar lá no final das 33 degraus, tu vais entrar no processo de transfiguração. É quando a matéria que compõe o nosso corpo, ela está de tal maneira purificada e a nossa mente de tal maneira centrada numa verdade que tudo o resto desaparece, desaparece, deixa de ter importância. Então o nosso corpo vibra numa velocidade tão elevada que ele se transforma em luz. Então você tem o processo da transfiguração. Você se transfigura. O que é se transfigurar? É quando o teu corpo se transforma num corpo, está ali. Só que ele é todo de luz, ele é todo luminoso. Ele não é como é agora, nós olhamos daqui e vemos um corpo, mas para nós ele é opaco. Eu não consigo ver através do teu corpo. Eu só vejo a tua e vejo daqui em 2 dimensões só. Eu não consigo ter uma terceira dimensão, profundidade. Quer dizer, na transfiguração, o teu corpo todo, pela velocidade dos átomos que formam as moléculas, as células, os tecidos, eles entram numa velocidade tão alta, a mente está de tal forma centrada no ideal, diríamos, né, de pureza, de luz, que tudo o resto deixa de ter importância para ele. E ele centraliza toda a energia como se fosse uma lanterna num ponto e o corpo daí produz uma velocidade produz luz. Quando essa velocidade atinge um determinado ponto, ela se transforma em luz. As partículas ficam luminosas e o corpo da gente fica fluorescente. Daí esse corpo vai para outro campo. Corpo e ele campo. Pode flutuar, ele pode andar em vários níveis, nos vários mundos que ele quiser. Quer dizer, quando ele faz a transfiguração, o que aconteceu? De que ele venceu praticamente a morte, a dor, o sofrimento, todas as crenças limitantes foram desmanchadas, não existe. Não tem mais nada que o impeça de ele sentir, perceber, ter certeza absoluta dessa realidade transcendental. Então, o que é que o corpo dele faz? Se transforma em translúcido, né? É a transfiguração. Quer dizer, quando o corpo passa a ter 3 dimensões, é tridimensional. Quer dizer, além de largura e altura, você tem profundidade. Quer dizer, o corpo não é um empecilho para que se veja através dele. Isso é a transfiguração. A transfiguração vai acontecer em que mundo? Do espiritual para cima. Então tu já estás no campo espiritual. Para tu chegares lá, tu administraste de tal maneira, não elimina, não dá para eliminar a emoção, gente. A gente tem que ter as emoções. Só tu vai administrá-la, dar uma direção, através do uso do seu pensamento, né, do seu raciocínio, dizer, não adianta ser ruim. Para que manter ódio?
raiva, ressentimento, se esse processo é apenas a redução da velocidade da energia no meu corpo. Quer dizer, uma definição bem simples de energia negativa seria essa. Quer dizer, energia negativa é a qual? Ou o que? É o sentimento acompanhado, às vezes, nem sempre, nem obrigatoriamente, pelo pensamento que vai reduzir a velocidade da energia no seu corpo. Então, quando essa energia no seu corpo reduz a velocidade, você está produzindo energia negativa. O inverso é quando você começa a tomar as suas emoções como motivos para você acelerar a vibração energética do seu corpo até você chegar à luminosidade total, ao mundo espiritual, ou à transfiguração. Ficou uma ideia? Ou você está com uma carinha de segunda-feira, está me entendendo? Entendi bem, porque estava confuso aqui o corpo e o campo, o campo e o corpo, mas ficou bem claro. Aqui, obrigado, Bento. Isso aqui é fundamental, hein? Se você não tiver ideia bem clara entre campo e corpo, você vai manquejando da perna e do amor até o fim do curso, hein? Porque daí campo. Tu desliga se tu não tem amor de ti mesmo, você tem o grande amor de ti. Se você não se ama, aí ponto de energia muito É só trazer para o nosso campo físico aqui, olha. Mundo físico, é isso aqui, ó. Para você viver nesse mundo, você precisa de um corpo físico. Tá, o problema não, a solução é que dentro desse campo físico aqui, ó, estão outros mundos, infinitos mundos. Para nós nos estamos interessando agora por 4, né? Um está dentro do outro. Onde é que é o céu? A gente normalmente quando fala em céu olha para cima, né? E fala em inferno, olha para baixo. São convenções, ajudam a gente a entender. Agora, o céu é um estado vibracional. Aqui provavelmente está cheio de gente no céu. Que não somos nós ainda, porque nós estamos bastante sobrevivendo. Mas nós vamos chegar lá. Quer dizer, não é um espaço físico, céu, inferno. É uma situação vibracional que você alcança por isso que nós estamos fazendo aqui, ó, entendendo? Então, o mundo espiritual está aqui. Tem gente aqui, está cheio de gente, cheio de beleza e de alegria. Nós podemos contactar com eles até o finalzinho do livro, nós vamos aprender. Hoje não, tá? Hoje nós vamos ficar só aqui. Campo, então, é o mundo, é uma vibração de energia. Para viver neste mundo, você tem que ter um corpo adequado. Lembre lá, para você entrar embaixo da água, você tem que ter a roupa adequada. Ou treinamento igual aquela catarinense que é recordista, 34 minutos embaixo da água. Sem equipamento. O que ela usa? Ela usa a força do pensamento. Sim, dela. é treinamento. É treinamento, mas mental. Cada um. Mas é verdade isso aí, 34 minutos? Verdade. Ela já deu algumas entrevistas, já faz tempo já. Eu acho que ela está aposentada, ela era muito atleta e tal. E aí ela era triatlo, tudo que é coisa Porque 34 minutos é mais que meia hora, né? É mais que meia hora. Eu fico 34 segundos. Ele tem um treinamento mental. Ela conseguiu chegar no ponto da apneia lá e tal. Lá. Treina a apneia para poder segurar todo esse tempo na Deve haver. Ficou clara a diferença entre campo e corpo? Aqui embaixo tem, transferindo-os para o corpo físico e atuando no sentido inverso. Nós temos então o corpo físico, juntinho com ele o duplo etérico. Tá? Esses dois aqui são o quê? Ó? Realidade temporal ou realidade física. Tá? Esses dois corpos aqui, quando um morre, o outro se vai também. Agora, atemporal, em vez de atemporal, coloque espiritual.
campo astral, campo mental e alma, ou espiritual, né? Eu acho que aqui ficou claro. O duplo etérico é responsável pela produção de ectoplasma, funcionando como um reservatório de energia vital ou prana. Se usa muito esse ectoplasma aqui, ó, é uma palavra que vem do kardecismo, né, do espiritismo. É aquela energia física que o médium passa para alguma coisa, ou para materializar, que é uma energia física. Ela é mais fina, é o duplo etérico. Tá? Então, que é também chamado de ectoplasmia, ou ectoplasma. Ela é física, ela pode ser, em muitas situações, fotografável, transferível, serve para fazer cura, uma série de efeitos, né? O duplo etérico atravessa o corpo físico numa configuração transparente, numa emanação de cerca de 6 milímetros em todos os sentidos. Ali tem a figurinha. Há ocasiões em que o duplo é observado num tom rosa esbranquiçado, impregnado por tons azuis, emitindo algumas fulgurações de tom violeta. Há, por vezes, um brilho aluminizado, outras vezes não. O nosso duplo etérico percebe isso aqui, ó, que no fundo são os nossos sentidos, né? Uma das funções mais importantes do duplo etérico é transmitir para o cérebro físico as vibrações das emoções, dos impulsos e sentimentos da alma. Ele faz a ponte entre o corpo físico e o corpo astral. Essa forma aqui, a nossa menininha aqui, a Dona Maria Aparecida Martins, ela foi meio infeliz. Em todo caso, o pensamento é este, mas daria para dizer de uma maneira, ou então de maneiras mais simples. Vamos fazer o seguinte. Quando uma abelha vem e pica no seu braço, você diz, pá, dá uma dor. Quem é que sentiu a dor? Foi o seu corpo físico ou foi o seu corpo astral? Astral. Foi o astral. Quando alguém vai fazer uma cirurgia, a pessoa toma o quê? Uma anestesia. O que é que faz a anestesia? Expele, diríamos, a energia astral daquela parte do corpo. Se aquela energia, aquele corpo dentro do corpo físico é afastado, o corpo físico perde a sensibilidade. Então você pode cortar, pode costurar. Quer dizer, na realidade o nosso corpo físico não sente absolutamente nada. Tudo isso acontece no nosso corpo das emoções, dos sentimentos. Vamos para frente aqui. Por que você diz corpo e campo? Nós já falamos isso, né? Porque corpo é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E campo traz uma outra noção de maior leveza. Em outras palavras, corpo é formado de matéria, campo é uma zona do espaço onde se verifica um fenômeno, é um armazém de energia. Observe a luz ali, a vela. A chama da vela produz um campo de calor, que está lá em cima. A chama da vela, matéria em combustão, é o corpo. O que é que essa chama produz? Olha, a chama da vela produz calor. A matéria em combustão produz energia. O corpo criado lá em cima, não aqui da vela, lá em cima produz o campo. É aquela luz que se espalha em redor da chama da... Deu para entender? Eu gosto da denominação campo astral. Nós estamos em quantos aqui? Você sabe o que é um campo astral? Faça uma ligeira ideia. Vamos conferir, fale-me um pouco de sua ligeira ideia. Até onde eu sei, é o campo dos sentimentos. É um conjunto de campos. Campo dos sentimentos, da memória, da sensibilidade, das sensações, das emoções. Não é tudo a mesma coisa? Não.
Emoção vem dos impulsos básicos, sentimento vem do coração. Aqui pegue a caneta e escrevam ali. Emoção vem do corpo físico. Emoção é produzida, vem do corpo físico, de baixo. Vem do corpo físico. Sentimento vem do campo ou dos corpos espirituais. Aqui ele coloca o coração e a alma. É uma forma, é uma alegoria. O sentimento vem dos campos espirituais. De certa forma, vamos ver se fica mais claro. Quando alguém dá um beliscão na sua mão, você sente uma dor. Veja, a dor vem do corpo físico. Aquela dor que produz aqui pode deixar você chorando, você com raiva, você isso aqui. Isso é uma emoção. Ora, quando você sente isso no seu corpo físico, o astral está vibrando. E o astral leva estas vibrações até o cérebro. Olhe lá. A vibração que leva a ideia, a mensagem, a notícia de que o braço está doendo até no cérebro, esta vibração, veja, não é a dentada, não é a picada, não é o beliscão. É a sensação que leva a notícia do beliscão e da dor até no cérebro. Esta vibração que vai para o cérebro é o que nós chamamos de sentimento. É meio sutil, mas dá. Veja bem, emoção é do corpo. Diríamos assim, é produzida pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos. Sentimento é a notícia desta emoção do corpo que chega no cérebro. Por causa disso, São Germain, no livro de Ouro, ele diz assim, um aspecto muito importante que os seres humanos ainda não prestaram muita atenção é nos sentimentos. Os sentimentos é uma parte muito pouco estudada pelos seres humanos, no entanto, é a parte mais importante. O mundo físico, tudo que existe no universo, antes de existir foi um pensamento. Agora, o que é o pensamento? O pensamento é uma fotografia, é uma planta. Então você tem a planta da sua casa, é o pensamento. Qual é a matéria que vai construir, edificar essa planta? Os sentimentos. Não sei se ficou claro agora. O pensamento, que é o campo que vem logo depois do astral, ele cria formas. Qual é o grande papel da nossa mente? É criar formas. Então, pensamentos é a criação de formas. Tá bom. Então, a maior força do universo é o pensamento. Agora, nenhum pensamento se realiza ou concretiza sem material. Você não consegue fazer uma casa só com a planta embaixo do braço. Você tem que ter a planta e depois procurar o quê? O material para executar a planta. O pensamento é a planta. Qual é o material? O sentimento. Nenhum pensamento se concretiza se não for pelos sentimentos. O que é os sentimentos? Os sentimentos é exatamente essa energia que põe o corpo da gente em funcionamento. Sentimento é a notícia correndo no seu corpo até o cérebro para avisar que alguma dor ou alguma alegria está acontecendo naquele local. Vocês ficaram com cara de segunda-feira, não ficou? No acaso de uma mãe que é grávida, né? Se ela pensa coisa boa dentro do pensamento, ela transmitir para a criança. Se altera, se é o pensamento ruim, não vai ter problema. Vamos parar aqui. O sentimento, eu acho que ele é fofoqueiro. O sentimento é fofoqueiro. Ele leva
ele leva as informações tudo errado, né? Mas esse é o pensamento negativo. É. Você chama a porta aberta, falou para o futuro. E ó, deixando a Faça um sinalzinho aí na página 28. Emoção vem dos impulsos básicos ou do corpo. Ali ficamos parados hoje, tá? Porque senão nós estamos complicando demais. Não pode deixar. Eu A acho que porta eu deveria aberta pro procurar na balde. próxima aula dar mais uma. Sim, mas vamos, isso aqui vai ser Reforçada, refeito, porque aquilo que nós vimos aí, Travou bem a minha mente, né? aquilo que nós vimos nos degraus anteriores aí, estão notando que está tudo aqui agora? É difícil, mas tem O trem da alegria, o trem da agonia. com Deus, né? O trem da agonia, estão percebendo onde é que ele está correndo agora? Deu para entender? O trem da agonia está exatamente dentro, é um trem que corre no campo e leva corpos daqueles campos junto. Quer dizer, o que é vamos dizer assim, a síndrome da ansiedade? Ela ocorre em que campo? Físico, duplo etérico, astral ou mental? Ah, não, vou reprovar todos os signos. Astral. Hã? Astral. No astral. Tem só um homem inteligente aqui. Que negócio é outro? Vocês estão com preguiça mental hoje. Claro, a síndrome da ansiedade vai correr, ela está correndo, está mexendo com quem? Com as nossas emoções. São as emoções desenfreadas que causam o surto. Então o trem da agonia corre no campo, no mundo astral, com pessoas emocionalmente desequilibradas. Deve ser evitado. Tá? Você pode usar o campo mental aí agora, o mundo mental, para melhorar o trem da agonia? Claro que pode. Se o de baixo corre, o que é o sentimento? É a notícia percorrendo para chegar ao cérebro, avisar o cérebro que tem uma realidade, não é isso? Então, é de baixo para cima. Você não pode usar agora de cima para baixo, criar um pensamento, uma imagem que modifique a sua emoção? Claro que pode. Claro que você pode. Superior, nós modificamos. Nós modificamos o inferior. Então, se você cria uma ideia bonita, de uma coisa elegante, você está criando o quê? A mensagem está vindo de cima para... E vai modificar? Claro que vai. Concentração, né? Deu para entender? Olha, está fechando bem, hein? Agora vocês deixam o livrinho de lado.